Estamos de volta, então, com Pietro Minotto, psicólogo, que está falando para a gente aqui sobre jogos nas sessões e os desdobramentos disso e as análises que ele faz. Bom, muito do que eu planejei para a continuação desse vídeo, acho que você já antecipou falando de cada jogo, né? Das situações criadas, da sensação da... Não, mas é isso mesmo, foi bom porque foi natural, foi com o exemplo do jogo, né? Uma das perguntas era essa, dos comportamentos, e na verdade eu acho que sobrou alguns específicos, né? Algumas situações. Por exemplo, você passa pela situação do aluno, minha cabeça, do seu paciente querer mudar a regra. Acontece isso. Perfeito. A questão de mudar a regra eu acho bem interessante. Em qual sentido? Ela pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim. Bom. Né? E aí vai a gente analisar aquela pessoa que está ali naquele ambiente de entender. Ela mudou a regra porque ela quer ganhar, porque ela não quer... Ela quer evitar... Ganhar a qualquer custo. Ela quer evitar a frustração. Uhum. Ela quer evitar qualquer crença que esteja sendo introjetada nela, no ambiente de casa, no ambiente da escola. Uhum. Ou ela quer mudar a regra porque ela quer tornar o jogo mais divertido para ela, né? Usando a criatividade. Mas a diversão para ela, pelas formas separadas, né? Nem sempre está associada a ganhar. Não, nem sempre. Então tu vai ver que tem vários casos, do tipo... Vamos combinar que quando saiu aquele que a gente mostrou ali, o Up Animal Up. Não, Animal Up Animal. Quando a gente utiliza esse jogo, a criança vai lá e joga um dado, sei lá, que tem que colocar o bichinho encostado no focinho ou na cauda do jacaré. E aí fala, vamos mudar essa regra? Vamos dizer que não pode usar o dado para colocar o bichinho no bico ou na cauda do jacaré? Vamos, a criança quer se divertir. Uhum. O que é totalmente diferente quando uma criança está perdendo e fala, mas isso aqui não vale mais. É verdade. Então, que aí tu vê que é uma evitação da frustração. Ela não quer ser frustrada, né? Aí a gente vai ter que ir para o contexto familiar, ver o que está acontecendo naquela família, uhum. Contexto escolar também, que ela não consegue lidar com a derrota, uhum. Para tentar entender o porquê que ela não está conseguindo lidar com aquela derrota. O que aquela derrota está significando para ela. Eu joguei, aí vem um monte de coisa na cabeça. Eu joguei com os filhos do meu primo aqui, um tem 8 anos, 9. E a gente jogou Dogs, que é um jogo de um criador brasileiro. E você vai com a carrocinha capturando cachorros na cidade e leva para o seu canil. E você vai fazer ponto pelas raças diferentes, pelas raças iguais, por crescer seu canil, por conseguir ração, gasolina para andar com a sua carrocinha e tudo mais. E é muito mais trabalhoso quando você pega um cachorro doente, né? E esse filhinho do meu primo, de 9 anos, ele foi em todos os doentes. A gente falou, não, mas aqui não é bom para você. E não. Aí teve uma hora que ele concordou comigo, com meu primo, esse meu primo mais velho que eu, uns 10 anos. Falou, tá. E não, tá bom. Aí na jogada seguinte ele foi lá e pegou outro doente. Aí meu primo olhou para mim e falou, não tem não, coração bom demais. E de fato, ele queria pegar os cachorrinhos doentes, olha só, né? Então. Assim, ele não chegou a mudar a regra, mas ele contrariou a lógica da pontuação, porque ele não estava preocupando para ganhar. Ele estava preocupado em ajudar os cachorrinhos. Então, assim, é super interessante, né, nesses mesmo, aspectos, né? Então, nisso tu consegue trabalhar todo um aporte de habilidades sociais, né? Então, olha que legal essa habilidade dele, né, de ter empatia pelo próximo, né? Que a gente consiga reforçar isso. Uhum. E que alguns jogos comecem a reforçar isso também, né? Uhum, então, eu acho fenomenal. Vamos mudar uma regra? Então vai valer 2 pontos se a gente ajudar um cachorrinho doente. Entendi. Já colocando, cultivando já esse aprendizado da empatia desde criança. Então isso eu acho super legal, super interessante. E é uma coisa que os jogos têm, né? Outro problema é que tem jogo, que tem a tradução é toma essa, é o take that, que você pode atacar ao competir diretamente com alguém. Eu posso jogar um meteoro na civilização dele. Eu posso usar uma trapaça, usar alguma carta que atrapalhe ele, né? O quarto, aqui embaixo, ó. Opa. Esse aqui você vai minerando e vai que você manda um outro minerar por você e ele pega o tal do cristal instável e ele explode
E você ainda coleta as peças dele, né, os cristais que não foram estáveis, você coleta para o seu dia de serviço, né, para o seu tesouro, e você faz ele sair da rodada, perder um dia de trabalho. Então tem hora que tem esse será que e você vai ter coragem de declarar esse ataque direto a alguém? Você consegue declarar guerra, né? Comprar um inimigo às vezes na mesa. Que interessante isso, né? Que é do jogo também. Os jogos competitivos são assim. Vai ter um vencedor e vai ter um perdedor. Né? Será que o termo é até pejorativo, perdedor, né? Não. Vai ter que alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder. Não quer dizer que a pessoa que jogou uma carta para minerar vai ser uma pessoa ruim, vai ser uma pessoa que só faz coisas ao seu bel prazer, ao seu próprio benefício. Não tem como a gente fazer uma análise dessa só com o jogo, né? Agora, a pessoa que levou uma jogada, né? Ela que sofreu essa jogada, ela também vai ter oportunidade de fazer essa jogada. Vai querer fazer ou não vai? Então, o que isso vai falar para aquela pessoa? Dentro de um contexto de terapia, a gente já conseguiu colocar o quartzo algumas vezes lá no consultório, né? E às vezes os irmãos, né, se atacam muito, né? Então, Por doação ou de implicância. Ou de implicância, né? O irmão sempre, né? Quem tem irmão sabe como é que é, né? Os irmãos estão sempre se implicando. Como é que é fora do jogo? Né? Porque o jogo ele também tem esse aspecto. O jogo ele não representa 100% a vida real. Ele continua sendo um jogo. Eu acho que tem as duas coisas, né? Porque no jogo você vai ter essa trava de declarar uma guerra contra alguém, mesmo que seja no jogo você fique travado, ou às vezes o contrário. No jogo você acha que pode, você está blindado pela cortina do jogo. E às vezes é a vontade de você descontar no seu irmão mais velho que te sacaneia, né? Exatamente. Então tem esses dois lados, né? E o jogo é o jogo, né? Então é exatamente o que tu falou. Na vida real eu não posso, meu irmão mais velho, eu não posso fazer nada, né? Mas no jogo eu posso. E aí você consegue colocar ele para concluir isso? Muitas vezes, né? Eu acho legal, interessante a gente perceber qual é a moral que esse jogo teve para você. Né? E muitos falam, esse jogo falou para mim que o meu irmão não gosta de mim porque ele fez tal e tal coisa. Esse jogo foi chato porque eu só perdi, eu não consegui minerar as pedrinhas. No exemplo do quartzo. Então, o Take That, ele é uma mecânica até, inclusive se a gente for pegar não só criança, né, no mundo adulto, ele é uma mecânica que eu digo que assim, é controversa, né? Tem pessoas que gostam e tem pessoas que odeiam, não tem... com essa mesa dos filhos do meu primo, vou usar de novo, que eles ainda trouxeram um amiguinho de fora, e na verdade essa de implicância toda, um trollou demais meu primo, que era o pai deles, né? E aí o outro ainda soltou assim, eu não ganhei, mas pelo menos fulano não ganhou. Que também é tipo, a missão dele às vezes não era ganhar, era impedir que o outro se desse, você também. E realmente tem pessoas que são assim, né? Elas estão ali porque aquilo é divertido para elas, fazer o caos, né? Trazer o caos no jogo. Na vida, como é que é? A gente percebe que talvez na vida tenham elementos que também se assemelham a isso. Opa, uma característica da personalidade daquela pessoa. É um dado que a gente tem que levar em consideração. Não, no jogo ela faz isso, mas é uma pessoa que é carinhosa com a família, uma pessoa que é organizada, uma pessoa, né, sem criar estereótipos, né? Opa, é no jogo. Então, são dois universos que a gente pode estar analisando. Eu acho super interessante o Take That, dá para analisar a questão da agressividade, sim, mas claro que com ressalvas, né? Porque tem esse conteúdo lúdico do jogo, que às vezes não reproduz muito a realidade. Bom, quando eu cheguei a fazer terapia em grupo, né? E aí você ouve as histórias dos outros, as histórias, e às vezes o terapeuta pedia pra gente comentar. E aí eu começava assim, não, porque quando você está numa situação dessa, ele fala assim, você não, quando eu estou. Você vai ver como você vai arrastar aquilo para alguma realidade sua, mas conjugue na primeira pessoa. Porque eu, em tipo de situação, porque eu tenho costume de, porque, né? E sempre levar para o ambiente seu. Bom,
como eu vejo o jogo, vamos lá, uma das situações, vamos para o pré-vestibular. Eu tenho 30 vagas de um curso. E eu tenho uma concorrência de 3.000 pessoas para essas 30 vagas. 30 passam. 2.970 não. E aí eu não vou colocar como perdedor, porque você está construindo seu conteúdo. Embora muitas vezes o aluno nessa situação, muitas vezes ele vê como um fracasso, e aí a longo prazo eles mesmos vão procurar um psicopedagogo dentro do próprio cursinho para enfrentar isso. Então posso falar que numa escala menor acontece o mesmo numa mesa de jogo, que normalmente tem 5 pessoas jogando, tem um vencedor e 4 pessoas que vão perder. E a regra é perder. A regra é perder. As pessoas se abraçam na derrota, nessa condição, que não é uma derrota, né? Porque você aprende, você se diverte. É legal você aprender a perder, a valorizar, não ficar amargo, né? A amargura, acho que ela vem aí, e às vezes você critica a vitória do outro, ou acha que não foi justa, ou foi um lance de sorte, quando na verdade às vezes você pode aprender a admirar que, cara, aquele cara jogou bem mesmo. É muito cognitivo isso que tu tá falando. A forma que eu percebo a derrota, a forma que eu percebo as situações da minha vida, não só a derrota. Porque a terapia cognitiva ela vai trabalhar exatamente isso. O meu sistema de pensamentos e crenças. Pensamentos, cognição. Crenças, cognição. A minha verdade, o que eu acredito de mim mesmo, o que eu acho que eu sou. Então, quando isso é colocado em teste, quando desafia ou quando comprova aquilo que eu penso negativamente de mim, aciona algumas questões. E aí que vem o lance da derrota, né? Então, assim... Ela vem coroar essa crença que eu tenho... Exatamente. Errada, né? É uma distorção. E uma distorção cognitiva. Exatamente. Usou até a palavra correta que a gente usa na terapia. É uma distorção cognitiva. Já está com um atestado aqui. Então, brincadeiras à parte. Então, a terapia cognitiva ela vem e prega, né? Que o nosso pensamento vai determinar o meu comportamento, minha emoção e minha fisiologia. Tem o exemplo do cara tremer na hora de empilhar lá no Animal. Fisiológico. Totalmente fisiológico, né? Mas, por exemplo, quando a gente se pega ruminando em pensamentos após uma partida, eu poderia ter feito tal jogada, eu poderia ter economizado tantos trabalhadores para fazer uma jogada melhor ali e tal. Ruminando. Entendi. É um estado fisiológico de pensamento. Um pensamento acelerado, a frequência cardíaca aumentou. Eu tive um amigo que ele jogou em pé. Teve uma partida que a gente jogou, foi esse jogo de... Qual o nome? Invasores. Você coloca um trabalhador, tem que estar num lugar livre, e tira um do lugar ocupado. E acontece tanta coisa, até voltar em você, ele ficou em torno dessa mesa redonda aqui que a gente tem, rodando, ele não conseguia ficar sentado. Como é que estava a frequência cardíaca dele, no aspecto fisiológico? Entendi. Como é que estava... suadeira na mão. O suor, a sudorese na mão, na axila, né? É verdade. Ele estava ficando vermelho, como é que estava a pressão arterial. Então, é um jogo. Mas se num jogo acontece isso, como é que fica lá na vida real? A cabeça da gente controla tudo. Né? Então, os jogos eles são fenomenais do ponto de vista cognitivo. Cara, que massa. Tá? Que mais? Sobre polêmicas. Seu público de jogos, você falou que na faixa etária vai de 14 anos a 80, até o público sênior. E sexo? Homem ou mulher? Qual a maioria que procura psicólogo? Homem é bem resistente, né? Predominantemente feminino. Predominantemente feminino. Porém, mesa de jogo, de board game. Só tem homem. Só tem homem. Só tem homem, mentira, não. Tô brincando. Tem mulher, mas é predominantemente, majoritariamente masculino. O que é muito triste, né? Se a gente for pensar, né? O homem tem uma coisa muito mais forte com o jogo mesmo. Eu acho que isso aí é fato, né? Assim, isso é estatística. E aí eu preciso tocar, já que foi polêmico, né? A gente precisa polemizar, talvez. Será que o homem, ele é mais do jogo? Ou será que isso é um machismo, né? E aí eu falo, até para os homens também refletirem, né? Será que nas outras gerações as mulheres não eram responsáveis por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, por cuidar de toda inclusive da economia da casa também, né? E aí que não sobra tempo, não sobra
a oportunidade do lazer do jogo, e isso vai sendo passado de geração por geração. Memória cultural, vamos dizer assim. Uhum. Até que ponto a mulher ela também está sendo ensinada naquele ambiente, ela também está sendo familiarizada naquele ambiente. E aí vem um ponto muito interessante, que é a psicologia ambiental. Né? O que é a psicologia ambiental? Bem resumidamente, para a gente não se prolongar. Ela versa sobre a inter-relação do homem com o ambiente. Né? Como é que o homem se comporta no ambiente e como é que é aquele ambiente, quais os estímulos que aquele ambiente dá para o homem. A gente estava falando agora há pouco, né, que a regra é perder, né? Mas o pessoal ainda não... Como para muitos a ficha não cai ou não aceita, cai, e aí quando perde, às vezes cria um clima chato, né? Ou causa grito, causa uma conversa muito violenta. De ofensa, né? Não tem briga, né? E será que esse ambiente é um ambiente... E aí eu não falo só para mulheres, né? Eu falo para pessoas novas no hobby também. Será que é um ambiente favorável para receber? Será que é um ambiente reforçador? Se a gente pensar do ponto de vista comportamental, onde a gente tem contingências, né? A gente tem reforço positivo, reforço negativo, que não é o que as pessoas pensam que é. Reforço negativo não é você infligir uma punição, tá? Reforço negativo é quando a gente foge ou esquiva de um estímulo aversivo. O que é um estímulo aversivo? Algo que causa um mal pra gente, tá? Tudo que é aversivo pra gente. Por exemplo, digamos que eu tenha fotofobia. Aqui no estúdio está cheio de luz pra gente gravar. Aí eu tô com fotofobia, eu boto um óculos escuro. Ou seja, aquele estímulo aversivo não está mais me incomodando. Eu esquivei dele. Isso é um reforço negativo. Isso é um reforço negativo. Tá? O reforço positivo é quando a gente ganha um elogio, quando a gente consegue completar um objetivo, quando a gente consegue obter um reforçador daquele ambiente. Tá? Tô com sede de beber água. A água é um reforço positivo. Botei a digital no celular e o celular abriu. Destravou. Reforço positivo. Conseguiu um objetivo. Punição. Existem dois tipos de punições. Punição positiva e punição negativa. Punição positiva é quando a gente adiciona o estímulo aversivo. Então, é infringir um castigo, uma palmada, uma palavra de ofensa. Isso é uma punição positiva. O que é punição negativa? É quando a gente retira o reforçador. Então, quando a mãe vai lá e tira o celular do filho, quando a mãe vai lá e o pai vai lá e tira o videogame, quando... Entendi. Vocês usam o positivo como negativo, o positivo e o negativo como acrescentar ou tirar. Exatamente. Perfeito. Positivo você acrescenta alguma coisa, negativo você retira outra coisa. Exato. E por que isso é interessante da gente entender? Porque muitas vezes as mesas de jogos, elas acabam sendo punitivas, elas acrescentam um estímulo aversivo para as pessoas que estão ali. Entendi. Deixa eu dar um exemplo aqui. Sala de aula, aluno com baralho. Eu vou lá, mando o aluno para a direção, liga para o pai, advertência, punição positiva. Isso. Punição negativa. Vou lá e tomo o baralho. Tomo o baralho. É punição, usei a palavra errada. Entendi. Exatamente isso. Entendi. Tá? É interessante, virou uma aula de psicologia aqui, né? Peço desculpa aí para os nossos telespectadores, mas assim, mais para a gente entender como é que se dá a dinâmica nas mesas. Então, a gente tem que proporcionar um ambiente reforçador, fomentar. A gente pode ver, inclusive, nós, né? A gente foge um pouco do estereótipo, né? Tava conversando até um pouco desse dia. Então, quando a gente vai numa academia, por exemplo, que o peso está todo bagunçado lá. O que aquela academia está fazendo para que as pessoas guardem o peso? Ela está reforçando? Entendi. Então, a gente começa a perceber que as punições, elas não têm um poder tão grande de manter comportamento. Pelo contrário, elas têm um poder de diminuir o comportamento. Então, mas se toda hora eu fico sendo punido, eu não estou aprendendo. Estou aprendendo, mas assim, não estou... Sim. Né? Tu vai lá e tu guardou o peso na academia na minha frente, eu não guardei o meu peso. Um instrutor vai lá e te parabeniza, sei lá, te dá um brinde, algo reforçador para ti. A tendência é que tu cada vez mais guarde os pesos. E eu olhar assim, pô, que massa o que o professor fez com ele, também quero. E aí eu começo
a me comportar de tal forma. Isso é a história da faixa de pedestre em Brasília, né? Total. Né? Funcionou aqui porque o governo contratou palhacinho, não sei o que lá, para ficar nas faixas de pedestre, batendo palma, distribuindo coisas quando o carro parava. Inclusive E funcionou em Brasília. Inclusive, é um dos grandes exemplos de psicologia do trânsito, né? No Brasil todo, né? Fera. Então, assim, a gente vai ver nos Estados Unidos e na Holanda, existem estudos hoje falando sobre as multas de trânsito, né? Punição. Está acrescentando um estímulo aversivo para as pessoas andarem na velocidade certa. Mas ninguém reforça quando anda na velocidade certa. E aí eles inverteram um pouco a lógica. Eles deram um desconto no que seria o IPVA deles. Entendi, para a pessoa que... Para a pessoa que estava mantendo um período limpo nas multas. E aí começaram a perceber que as pessoas naturalmente começaram a se comportar daquela forma. Porque foram aprendendo. Que é muito doido, porque é a mesma coisa, né? Como é que o nosso cérebro é doido? Né? Eu te dou um desconto, você está poupando dinheiro, ou não te faço pagar mais, não te dou a multa. Os dois você está economizando. Mas pensar no desconto, né? Sendo um benefício. Mais reforçador. Cara, é fantástico. E aí é interessante a gente trazer esses discursos fora do jogo para colocar no jogo também, né? No contexto fora da terapia, mas também no contexto terapêutico, no contexto da luderia, no contexto social. Então, será que a gente está conseguindo fazer com que as mesas sejam reforçadoras para o público feminino? Fica o questionamento, né? Então... E para diversos públicos, falando de estereótipo, nós dois somos tatuados, ele acabou de falar que voltou a malhar agora nas férias, brinco. Então, eu gosto de rock, Thiago gosta de pagode. O pagodeiro, pronto, o pagodeiro roqueiro, foi a briga no colégio o tempo inteiro. Estamos aqui, então, né? Então, a gente conseguir respeitar as diferenças, eu acho que isso é fundamental. Fantástico. Né? E próprio dentro da questão, assim... Do universo masculino, né? Parece que a gente tá numa mesa, coisas que a gente vê nas luderias, né? A gente vê uma mulher, vai tomar uma decisão, deixa ela seguir a estratégia dela, independente dela... não é a estratégia que a gente acha que vai ser a melhor, o problema é dela, o problema é nosso. Imposição, né? Eu não sei se tu já percebeu isso às vezes, mas eu já vi muito isso, né? Então faz parte daquela questão da punição. Será que a gente não está sendo punitivo demais com as pessoas? Querendo impor a melhor estratégia, querendo, né, o que a gente chama de alpha player, às vezes, né? Em jogos isso. Que nem são cooperativos, né? Isso em relacionamento hoje em dia é o que tem, né? E aí, então, todas essas... De uma pessoa perder a personalidade porque a outra passa por cima. Você pode ser o alpha player do seu namoro. Do seu namoro. E aí a gente tem que cuidar com as relações abusivas, né? Será que a gente não está sendo abusador? Quando a gente começa a ser o alfa, né? Então, eu acho que os jogos, ele cabe toda essa discussão, toda essa reflexão em cima dos jogos. Eu acho fantástico. Cara, se der, eu vou falar muito aqui, né? Uma pergunta que eu sempre faço com pessoas que ficam chateadas, principalmente pessoas que eu estou trazendo, e teve um passado ruim com o jogo, porque no colégio, o colégio é um ambiente hostil, de muito bullying, de você ser... não sabe jogar, de você ser zoado como burro, como não sei o que lá, e acha que a palavra não tem tanto peso quando você tem 12, 13, 14 anos, e a pessoa vai ficando assim, vai trazendo memórias ruins, a pessoa bloqueia o jogo, e a pergunta que eu faço para muitas dessas pessoas na hora da contagem de pontos, que você tem a constatação que você não ganhou, e aquilo ali durou 2 minutos no final do jogo, e o jogo durou 1h30 de diversão. Aquela contagem de ponto, ela invalida a diversão que teve antes, durante o jogo, só porque você não ganhou. Quer dizer que todo aquele momento foi perdido. É isso. Então não vamos mais contar ponto. Dá pra fazer isso? Dá, dependendo do jogo, né? Eu fui jogar Terraforming Mars. Um jogo que eu considero complexo, né? Expert. Com pessoas que sabiam muito do jogo, né? Sabiam as cartas e tudo mais. Eu estava me divertindo de construir o meu mundinho. Então, os jogos de tabuleiro têm isso também. Vou influenciar? Vou dar vitória para alguém? Não sei. Mas tem isso às vezes, né? A gente acaba sem querer dando a vitória para uma outra pessoa. Estou atrapalhando a mesa? Acho que não. A mesa também absorve isso. É fundamental numa experiência. É o que a gente está falando do ambiente, da psicologia ambiental.
A mesa é o ambiente naquele momento. Então, se a gente tem uma mesa que é divertida, né? A gente teve uma experiência aqui outro dia, né? Foi. Jogamos um jogo aqui que nós dois ficamos em última, assim, fomos varridos. Varridos, né? Uma mecânica que eu não entendo muito bem. E o pessoal já muito experiente no jogo e muito experiente em jogos, né? E a gente ficou... E foi super divertido. Foi divertido. Rimos pra caramba, né? Não, brincadeira da parte foi legal. Então, assim, não era só a vitória, né? Embora a gente comentasse assim, pô, cara, não tô entendendo nada desse jogo aqui, o que eu faço agora? Cachorro na mesa. Né? Meio de outra volta ali, né? Uhum. Mas, assim, foi divertida a experiência. Por quê? Porque a mesa era muito legal. Foi. Né? Então, é esse lance da psicologia ambiental. Entendi. Quanto mais reforçador o ambiente, mais legal vai ser a experiência. Eu acho que é um bom gancho para a gente fechar mesmo. Porque é um convite às pessoas entrarem, a quem já está dentro, fazer uma reflexão se o seu comportamento ele é um reforçador positivo, fazer uma reflexão sobre outros comportamentos, outras sensações que você teve para ver se encaixa em algo que ele falou e você consegue ver que não é uma verdade absoluta o seu julgamento. A gente é muito pessimista, né? Negativo de si próprio. Não é uma coisa a ser tratada, precisa de uma ajuda, de um orientador, ou uma coisa que você observa, você começa a se policiar, né, dentro da sua maturidade e sua lucidez, sua consciência de que você fez aquilo que você quer melhorar, né? Ver se você se reconhece nisso, ver se você se reconhece por você, pelas pessoas que você está se relacionando numa mesa, que o jogo ele é isso, ele é sobre isso, é sobre socializar e dentro de socializar, evoluir nas várias inteligências que nós temos, né? Perfeito, né? Eu acho que... Da gente conseguir olhar para nós mesmos com evidências, né? De olhar para os fatos, né? Quem tu falou ali antes, né? A gente tem distorções, né? Do pensamento, isso. Né? A gente acaba olhando às vezes mais negativamente uma situação do que realmente ela é. Eu tenho evidência para confirmar que essa situação é tão negativa quanto eu estou pensando que ela é. Então é exatamente isso. Fera. Galera, eu adorei poder conversar um pouco sobre... Eu queria te propor um desafio. Diga lá. Eu já ia fechar agora o vídeo, hein? Já ia fechar o vídeo, mas vamos propor um desafio. Eu queria te propor a jogar o The Mind, né? Fazer uma jogada rápida ali, não precisa ser o jogo completo. Com você? Comigo, só pra gente tentar fazer um testezinho de como que seria na prática. Eu vou ganhar uma sessão de graça? Não diria uma sessão, né? Vai ser mais uma brincadeira para tu perceber qual a ideia de levar o The Mind pro consultório. Massa! Será que vai dar tempo? Bom, vamos tentar gravar isso então. Mas no próximo vídeo eu vou ficar por aqui. Pedro também. Se você gostou, se inscreve, tá? Ativa as notificações, indica para os amigos, indica o vídeo, marca a gente e vou aceitar esse desafio. Vamos jogar um The Mind com ele e ele vai me avaliar depois. Beleza? Valeu, galera. Até mais.